Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronin BR. E pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, eu vou já pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like e clicarem no sininho para não perder as notificações, ok? Então, bora lá pro vídeo. Bom, galera, primeiramente queria falar que no vídeo de hoje eu vou falar para vocês porque o V-Sync ele é uma das configurações gráficas mais importantes e o porquê você deve usar o V-Sync sempre ativado. Bom, pessoal, primeiramente quero mostrar uma imagem aqui para vocês, que é o V-Sync Off. Ó, dê uma olhada nessa imagem aí. Vocês conseguem perceber a desincronização da imagem, como que a imagem ela dá essas cortadas. Como vocês podem perceber aí, esse print aí foi tirado de um jogo, onde deu para ver certinho os cortes na imagem desse banheiro químico aí, essa foto dessa parada aí, onde as linhas laterais aí do objeto eles ficaram desincronizados. Então ocorreu a desincronização vertical. Quando nós temos a sincronização vertical ligada, esses cortes eles não existem e a imagem ela fica corretamente como deve ser. Bom, pessoal, por que isso acontece? Porque quando a gente tem altas taxas de frames em um monitor, por exemplo, de 60 Hz, onde as taxas de frames passam a casa dos 60 Hz, o que acontece? Há essa desincronização, porque o nosso monitor ele não consegue trabalhar numa frequência tão alta quanto o jogo está fazendo. Então, quando você liga a sincronização vertical, o que acontece é que o jogo ele trava os FPS de acordo com o seu monitor. Se você conseguir fazer, por exemplo, 144 FPS para mais e tiver um monitor de 144 Hz, se você travar o V-Sync, ele vai travar ali a 144, não vai passar disso. Isso depende de monitor para monitor. Tem alguns monitores que trabalham a 75 Hz, alguns monitores que trabalham a 50 Hz, alguns monitores que trabalham a 60, que são a maioria. E isso acontece também, pessoal, porque altas taxas de frames não foram feitas para serem utilizadas em monitores que não têm altas taxas de frequência. Isso é muito comum em jogos, por exemplo, Counter-Strike, Fortnite, Minecraft, são jogos bem leves aí, onde você consegue pegar uma taxa de FPS muito alta. E você vê muito dessa desincronização, onde a imagem fica cortando, fica dando o famoso stutterings que a gente fala, são os stutterings. Os stutterings não, minto, os tearings. É tearing na tela que fala, stutterings é outra coisa, me desculpem aí. Então, são os tearings na tela, pessoal. Ocorre esses tearings por causa dessa diferença entre a frequência suportada pelo seu monitor e a frequência, o FPS entregue pelo seu jogo, pelo seu hardware. Então, por que é recomendado você utilizar o V-Sync? Um dos pontos é esse, é você não ter o problema da desincronização vertical, não ter esse tearing na tela, não ter esse corte, isso aí atrapalha muito no gameplay, pelo menos para mim me incomoda, é bem chato visualmente falando, você está jogando um jogo ali bacana, de boa, e aí acaba tendo esses cortes na tela, você enche muito saco, cara, você atrapalha bastante dependendo do tipo de jogo que você estiver jogando. Outra coisa, pessoal, são temperaturas e utilização de hardware. Por que é tão importante você ligar o V-Sync? O segundo fato de ser tão importante utilizar o V-Sync é o seguinte: se temos ali taxas de frames travadas a 30, 60 FPS, o que vai acontecer? Se o nosso hardware puder entregar mais que isso, ele vai ficar numa porcentagem abaixo do 100% dele. Por exemplo, aqui eu tenho a GTX 970. Vamos supor que no PUBG ela consiga fazer até 100 FPS, jogando ali no alto. Beleza, estou jogando ali a 100 FPS no alto, a temperatura da placa de vídeo está batendo 80 graus. Vamos colocar esse exemplo. Se eu ligar o V-Sync para 60 FPS, que é a taxa de atualização do meu monitor, em vez de ficar 100 FPS no PUBG, o FPS vai cair para 60, vai ficar travado. E o que vai acontecer? A utilização da placa de vídeo vai cair, e conforme a utilização da placa de vídeo caia, a temperatura dela também vai cair. Você vai ter menos uso de hardware, tanto no processador, quanto ali na placa de vídeo. Então a gente vai ter temperaturas menores, tanto no processador quanto na placa de vídeo. E o que acontece quando temos temperaturas menores, pessoal? Temperaturas menores, a gente tem uma maior longevidade do hardware. Por exemplo, eu estou com o meu FX 8300 aí há 2 anos, vamos supor.
eu estou usando há 2 anos sem o V5 ligado, então ele sempre está trabalhando ali no máximo de taxas possíveis. Ele sempre está trabalhando ali com uma temperatura mais alta do que poderia estar se eu estivesse travando o V5. Então vamos colocar um exemplo. O meu FX ali, ele tem uma expectativa de vida, por exemplo, de 10 anos. Se eu utilizar com o V5 ligado, vamos supor que a expectativa dele aumente ali para 15 anos. Lógico, pessoal, que ninguém vai ficar com o processador durante 15 anos, isso é só um exemplo. Então a gente tem ali 15 anos ao invés de 10. Caso eu utilize sem o V5, a temperatura dele vai subir, porque a utilização dele vai subir também. E aí, por exemplo, em vez de 10 anos, que é o padrão dele, caia para, por exemplo, 6 anos de uso. Então a gente tem uma diferença ali de 6 para 15 anos, né, mais ou menos, quase mais que o dobro, né? Então, esse é só um exemplo bem básico, pessoal. É lógico que na prática não é assim, mas é um exemplo falando que se você usar o V-Sync, o seu hardware vai esquentar menos, você vai ter menos consumo de energia para aquelas pessoas que são focadas em pagar o menos conta de energia no fim do mês. Utilizar o V-Sync vai fazer diferença, porque se você está utilizando o V-Sync, a sua placa de vídeo utiliza menos potência, utilizando menos potência, utiliza menos energia. Ou seja, você tem uma economia de dinheiro no fim do mês, utilizando o V-Sync ligado. Isso é um ponto que eu vejo poucos canais aí falando. Se eu não me engano, eu vi um vídeo ou 2 vídeos até hoje falando sobre isso. A importância de você usar o V-Sync. O V-Sync provavelmente é a opção gráfica mais importante que existem no mundo dos jogos. Porque além de você poder travar a taxa de FPS conforme a taxa de atualização do seu monitor, você ainda consegue fazer uma economia de energia e uma longevidade maior na vida do seu hardware. Então, pessoal, usem o V-Sync. Não fiquem nessa de ter que jogar sempre o jogo com o V-Sync desligado. Ah, eu estou buscando ali 150 FPS, estou buscando ali 300 FPS no CS. Você não precisa disso, cara. Você não precisa disso. Se você fosse um profissional, jogasse o jogo de forma profissional, esse é o seu trabalho. Eu sou gamer, jogador de esports, eu recebo dinheiro, eu sou contratado para isso. Quanto maior o FPS, menos o input lag, que seria ali o seu tempo de resposta do seu mouse, do seu teclado, a executações. Beleza, 1 milissegundo ali vai fazer diferença para quem é pro player. Mas você que é um usuário casual, assim como eu, está procurando ali estabilizar o seu frame rate, ter uma economia maior e utilizar o seu hardware de forma mais eficiente e que dure o máximo possível, sem dar problema nenhum, liga o V-Sync, cara. Não tenha medo de, vou diminuir o FPS, em vez de ficar 150, 100 FPS, vai ficar no 60, nossa, não vou conseguir jogar. Não, pessoal, não é nada disso. Quem fala isso é burro, me desculpe aí o termo. Então, pessoal, se você está procurando aí uma forma de melhorar o desempenho dos seus jogos, abaixando a utilização de componentes, ou ter um gasto menor de energia no fim do mês, você vai estar economizando ligando o V-Sync também. Quem tem problema de tearing na tela, que são aquele que eu falei lá da imagem desfocando, dando uns cortes, liga o V-Sync que vai resolver isso também. Então, pessoal, são vários fatores aí que te levam a usar o V-Sync, como eu vou poder falar aqui, que fazem você ali ver muito mais vantagens do que desvantagens. Então, faça o que eu estou falando. Ligue o V-Sync. Não fiquem ouvindo essa baboseira aí que canais grandes aí falam que você tem que jogar com não sei quantos FPS. Ah, eu fui assistir tal streamer, tava jogando com 500 FPS lá o CS, 600 FPS lá o CS. Mano, isso é coisa de burro, velho. Isso é coisa de gente burra pra falar, eu tenho um PCzão que roda 600 FPS, mano. Esquece isso, galera. Isso é muita besteira. A gente tá criando uma mentalidade hoje em dia, no hardware, no mundo do hardware, no mundo dos usuários, uma mentalidade assim muito mais, como eu vou falar, da visibilidade do que do realmente ao concreto. É muito mais você mostrar para os outros do que realmente ver o que é benéfico ou não, pessoal. Então, fica a dica para vocês. Mais uma vez, se gostarem do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho e se inscrevam no canal aí, beleza, galera? Vou ficando por aqui. O Aninho BR se despede de vocês agora e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça, ligue o V-Sync. Fui!